Um grande vilão tem suas origens revisitadas, não à toa. Uma vingança adiada pelo torneio X de espadas. A busca por uma companheira desaparecida durante o torneio. E muito mais. Tudo isso em X-Men 28, da Panini, logo depois da vinheta. Então fica aí, não perde não, que a gente vai fazer o review dessa edição espetacular hoje aqui no canal Fator X. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo para vocês o número 28 da revista X-Men, exemplar que saiu ainda no ano passado, mas no finalzinho do ano passado, acabou se tornando aí o primeiro vídeo de 2022. Né? A gente traz hoje o review dessa edição e o resumo, e dessa vez, num novo formato, a gente vai separar os dois, para você que ainda pretende adquirir a edição não receber spoilers desse exemplar, poder parar no momento certo do vídeo. Mas antes da gente passar para tudo isso, queria convidar você, se você não é inscrito do nosso canal, está se inscrevendo hoje, está nos conhecendo hoje, se inscrevendo também, viu? Se você está nos conhecendo hoje, aproveite e se inscrever, que era o convite que eu ia fazer, ativar o sininho, ficar conosco, não só aqui no YouTube, mas também nas nossas redes sociais. As redes sociais do canal Fator X estão com seus links todos aqui na descrição, então você pode conferir lá, passar a nos seguir no Facebook, no grupo do Facebook, no Instagram, né? Entrar para o nosso grupo de WhatsApp do canal Fator X e fazer parte dessa comunidade que cresce todo dia, essa comunidade de X-Maníacos. Então o convite está aí. Na descrição você vai encontrar também um link para adquirir X-Men número 28, esse exemplar que a gente trouxe hoje para você aqui. Então se você ainda não tem esse exemplar e quiser adquiri-lo, você comprando aqui pelo link da Amazon, mas que está na descrição, você ajuda o canal Fator X. Então essa é a última etapa do nosso convite. Vamos agora resenhar a revista. E o número 28 da revista X-Men, essa série quinzenal na qual a Panini encaderna todos os volumes, todas as edições americanas publicadas sob o selo Mutante, agora na fase capitaneada por Jonathan Hickman. Essa edição vai começar com New Mutants 14. New Mutants 14 vai trazer a revisitação que eu citei na abertura do nosso vídeo, vai ali mostrar minúcias que nós não conhecíamos sobre as origens de Amalfarouk, o Rei das Sombras. Muito interessante essa revisitação, abre precedente para uma nova interpretação sobre esse vilão. E nós vamos ver também os Novos Mutantes adquirindo aí um novo papel dentro de Krakoa. Os Novos Mutantes careciam de uma função, isso porque todas as equipes nessa nova fase têm ali o porquê de existir. Né? Os Satânicos são um grupo a serviço do Senhor Sinistro em missões que os X-Men normalmente não iriam. E, paralelo a isso, estão fazendo ali sua terapia, pois são mutantes violentos demais. A X-Force atua como a CIA de Krakoa. E assim vai, cada equipe mutante dessa tem agora uma nova função. Os Novos Mutantes não. Os Novos Mutantes era um título que estava mostrando ali a segunda geração, né? A geração mais recente de mutantes, inclusive alguns personagens até mais jovens que os Novos Mutantes tradicionais, tendo aventuras esparsas, às vezes com uma formação, às vezes com outra. Inauguraram aí com uma boa ida ao espaço, mas tiveram também aventuras na Terra. E esse esquadrão nem ficou definido quais eram seus membros, mas a partir dessa edição eles vão adquirir uma função solicitada por eles mesmos, tendo aí em vista o status quo de Krakoa, tendo em vista aí a situação krakoana. E vai ter um plot twist legal no final, relacionando tudo o que está acontecendo nos dias de hoje com a origem que a gente viu sendo revisitada. Então, essa edição está muito legal e é a primeira do mix de X-Men 28. Marauders 16, Carrascos 16. Carrascos 16 vai continuar aí o plot que tinha se iniciado antes de X de Espadas, né? A publicação do torneio X de Espadas perpassou todos os títulos mutantes. Então a história começou lá na primeira edição especial que abriu o torneio, né? Mas seguia aí para os títulos mensais mutantes nos Estados Unidos. Então tinha X de Espadas, X-Factor número X lá, número 3, número 4, X de Espadas, X-Men número tal, e a revista a história ia passando pelas revistas transversalmente ao longo do mês. Então você tinha que comprar todos os títulos mutantes. Aqui no Brasil não, né? Porque é tudo encadernado na revista X-Men. Por isso, inclusive, ela é quinzenal, porque não cabe tudo de uma vez no mesmo mês. Mas você tinha o Torneio X de Espadas, cada capítulo dele numa revista mutante. Isso interrompeu as histórias que estavam sendo contadas em cada uma das revistas. É claro, teve explicação para isso, né? Então os Carrascos se envolveram no torneio, principalmente com Tempestade, que era uma das espadachins. Lince Negra não partiu para acompanhar
os seus colegas mutantes no torneio X de Espadas, pois não era uma das selecionadas para participar do torneio. E aí as aventuras dos Carrascos ficaram focadas nas histórias de Tempestade participando do torneio. E agora volta, né, para o tempo presente de Krakoa, logo depois do torneio X de Espadas, e nós vamos ver que Lince Negra vai então, junto com Emma Frost, com a própria Tempestade, todos membros ali da formação dos Carrascos, desempenhar sua vingança contra Sebastian Shaw. A gente viu que nos números anteriores ele havia sido responsável pela morte de Lince Negra. Lince Negra que os X-Men não sabiam ser capazes de ressuscitá-la, uma vez que ela não conseguia atravessar os portais para Krakoa, então o pessoal não sabia se os protocolos de ressurreição iam funcionar com ela. Estavam até questionando se ela era realmente mutante. Então a tentativa de assassinato de Sebastian Shaw, que inclusive foi bem sucedida contra a Lince Negra, nesse caso específico, é uma afronta muito grave, pois tinha a chance dessa morte ser permanente. E essa é a edição aí da vingança, uma vingança incrível das personagens contra aí o assassino de Lince Negra. Excalibur 16. Excalibur 16 vai trazer a equipe Excalibur bem desfalcada e lidando com esses desfalques. X de Espadas terminou com Apocalipse se autoexilando no Extramundo como parte de um acordo de paz entre as entidades, né, as forças de Amente, lideradas inclusive por sua esposa Gênese e a própria Krakoa. E isso, a permanência de Apocalipse no Extramundo, permitiu que Arakko viesse para nosso mundo, cheio de mutantes refugiados que estavam lá desde a primeira tentativa de invasão de Amente, muitos mil anos atrás. Mas essa não foi a única perda. Já no começo do torneio, a primeira baixa do lado dos X-Men foi a Capitã Britânia, Elizabeth Braddock, que se estilhaçou em milhões de pedaços na luta contra um representante de Amente. E agora a gente vai ver os desdobramentos disso. Isso foi considerado uma morte? A certeza que Elizabeth Braddock está morta? Ela pode passar pelos protocolos de ressurreição? Porque X de Espadas trouxe inclusive essa questão. Os mutantes que morreram no Extramundo, ao serem ressuscitados, surgiram aí como tábula rasa, com a mente vazia. Nenhuma das memórias guardadas no cérebro servia para esses mutantes mortos no Extramundo, pois o último backup de suas mentes no momento de sua morte, como o Extramundo é um elo entre as realidades, entre várias realidades alternativas, registrou tudo que eles poderiam ter sido e não o que eles eram realmente. Então, Betsy Braddock pode passar pelos protocolos de ressurreição? E essa edição vai responder a essa questão. E, como eu disse, também uma outra. Ela está mesmo morta? Esse efeito visual, ela se estilhaçando, isso é realmente uma morte, né? E vai deixar aí, a edição vai terminar em aberto. Ali a gente vai ver uma interação do Excalibur com os Capitães Britânia, com a nova tropa dos Capitães Britânia que surgiu durante X de Espadas, também para viabilizar ali a procura por Betsy Braddock, e várias questões vão ficar em aberto. Nós vamos ver aí também os movimentos do Monarca, irmão da atual Capitã Britânia, e do antigo Capitão Britânia, Brian Braddock, que agora é o Capitão Avalon. Então tudo isso se combina em Excalibur 16. X-Force 15 e 16. E nesse número, no número anterior e no número seguinte de X-Men, você vai ver aí muitas das histórias que foram interrompidas por X de Espadas sendo retomadas, como as que eu citei agora, né? Algumas, como Excalibur, é derivado direto de X de Espadas, outras são coisas que estavam acontecendo antes. X-Force vai ser um misto das duas coisas. Por quê? X-Force vai trazer pra gente a resolução da prisão de Colossus e do Ômega Vermelho que aconteceu antes do torneio, os dois mutantes russos, e de acordo aí com a inteligência krakoana, a própria X-Force, as principais invasões a Krakoa foram perpetradas não só pela organização Xeno, que tem a ajuda da Rússia, mas também por Mikhail Rasputin, irmão de Colossus. Isso colocou aí os dois personagens, principalmente Colossus mesmo, como suspeitos de terem facilitado as invasões, e por isso eles foram levados para interrogatório. O Fera tomou uma decisão nas edições passadas, bem drástica. Colossus foi levado sob custódia, ainda inocente, ainda sem ter como saber, sem passar pelo interrogatório, diante de todos, né? Então ele foi humilhado ali. O Fera fez isso para criar um certo constrangimento que para o Wolverine não se justifica, para nenhum dos X-Men se justifica, os membros da X-Force. Foi sofrimento demais contra um inocente. E agora Jean Grey, que já se afastou da X-Force, vai voltar ali para interrogar os dois, né? Interrogar é ler psiquicamente o que realmente se passa na mente deles. Outros segredos vão ser revelados, né? E Colossus ali vai ter sua própria situação em relação ao que ele sabe. Não sabe se ele estava ou não ajudando o Mikhail, não vou dar spoiler nessa etapa do vídeo, mas o Ômega Vermelho, se você está acompanhando a revista do Wolverine, que também é publicada no mesmo mix, você já sabe que o Ômega Vermelho tem outros segredos, né? Ele está trabalhando para a nação vampira, para a nação de Drácula, ali que está tentando roubar o sangue de Wolverine, já conseguiu inclusive amostras. E a gente vai saber nessa edição qual o grau de participação do Ômega Vermelho nisso tudo, e o que realmente ele pretende, o que realmente
ele ganha nessa aliança aí, se é que ele ganha alguma coisa. Isso também vai se desenrolar em novas aventuras, não chega a ser uma consequência de X de Espadas, não tem ligação, mas uma aventura que não tinha sido iniciada antes do torneio. Isso porque vão começar a surgir seres estranhos na água que parecem muito com a própria Krakoa, mas estão atacando Krakoa e outros navios que circulam ali próximo, né? Então tem uma dúvida de qual a origem realmente do que está ao redor de Krakoa e como a X-Force vai lidar com isso. Além disso, a gente vai ter a participação de um mutante que que decidiu não entrar e não fazer parte do novo empreendimento nacional, que é Krakoa, mas vai fazer sua aparição nesse título a segunda vez que ele aparece aí nessa fase. E X-Men 17 vai trazer uma missão dos X-Men no espaço. Os X-Men vão voltar ao espaço Shi'ar para atender uma demanda do Império, para deixar o Império mais uma vez em dívida com os X-Men. Império esse que é governado por Cassandra Neranani, a filha de Charles Xavier e Lilandra Neranani. Então muito importante, sempre que os X-Men têm chance, esse estreitamento de laços. Eles já possuem grande influência no Império, mas podem consolidar cada vez mais a sua posição de poder em relação a isso. E os X-Men têm um grande poderio interestelar, em que pese que na Terra, o novo país de Krakoa é muito importante economicamente, no espaço eles são mais importantes ainda. Porque um membro dos X-Men que habita Krakoa é um alienígena, o alienígena Nin, um dos poucos membros na ninhada ali, registrados como independentes da coletividade, e o Nin recentemente, na revista dos X-Men mesmo, assumiu o controle de todas as rainhas-mães da ninhada. Ele devorou um ovo-rei. Aí a filha de Xavier ascendeu ao Império Intergaláctico, a nova Imperatrix de Shi'ar, e agora precisando de ajuda ainda. Então os X-Men têm uma forte aliança no espaço sideral, tem impérios inteiros sob seu comando, né, indiretamente. Isso tudo pode ser muito importante no futuro próximo. E isso encerra aí, vamos dizer, a parte sem spoilers, né? Aquilo que foi o review mesmo da edição. A partir de agora esteja avisado, a gente vai contar o resumo de cada um desses números das revistas mutantes que estão encadernadas em X-Men 28, um a um, a história todinha dele. Então, se você ainda não adquiriu a revista, não leu, quer adquirir, essa é a hora que você curte o vídeo, por favor, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho, mas pula daqui para os vídeos que a gente tem nas telas finais que provavelmente vão interessar a você se você ainda não os viu. No mais, muito obrigado e vamos lá para os spoilers. New Mutants 14. Novos Mutantes 14 vai revisitar a origem do Rei das Sombras. Isso eu já tinha falado aí na parte sem spoilers do vídeo, mas é muito interessante essa revisitação, porque vai separar o jovem, o rapaz, o infante ainda, inclusive, Amal Farouk, da entidade Rei das Sombras. Vai mostrar o momento em que coisas importantes, em que o pai do menino é tirado. Isso séculos atrás, bem interessante isso. Ele está vivo até hoje. Aquele corpo dele estava vivo até pouco tempo, né, que ele morreu aí durante a juventude de Xavier, durante o confronto que Xavier teve com ele, mas aquele mesmo corpo de Amal Farouk, e vai mostrar que ele é separado do Rei das Sombras, que ele conheceu a entidade Rei das Sombras em um momento de grande privação em sua vida, que é o momento da morte de seu pai. A história vai pular para o tempo presente e vai mostrar os novos mutantes que, como eu disse até então, eram apenas uma geração mais recente de X-Men tendo suas aventuras em núcleos separados ao longo de várias edições, finalmente consolidando aí uma função para eles. A partir desse número, eles pedem ao próprio conselho ter a função aí de direcionar a nova geração de mutantes que, diante do empreendimento nacional cracoano e de toda a importância que as negociações e a condução desse país têm para o Conselho Silencioso, eles têm ficado de lado. E aí os novos mutantes querem ser uma alternativa, isso funcionar como uma academia, como foi para eles mesmos. E um papel, inclusive, que alguns deles já tiveram na Academia X, que é um vídeo recente aqui do canal, onde a gente mostrou Danielle Moonstar, inclusive, assumindo aí como professora, e eles vão voltar a essa função. Né? Os novos mutantes vão voltar a essa função e nós vamos ver aí eles estabelecendo uma relação com a parte do núcleo mais novo dos mutantes, inclusive o clone do clone de Wolverine, que era a Texugo do Mel, que agora se chama Batedora. Isso vai ser bem interessante porque existe uma polêmica em relação a ela. Ela é um clone bem diferente do original, né? Mudaram o sexo, ela é o clone do clone ainda, ela tem sua própria personalidade, sua própria vida. Mas o Conselho Silencioso não tem aprovado aí a ressurreição de clones, né? Não aprovou a ressurreição de Madeline Pryor. Gênesis ou Kid Apocalipse, ele já teve os dois nomes. O clone de Apocalipse não foi trazido de volta. Desde que os protocolos de ressurreição foram criados, e a Batedora tem medo que essa mesma decisão se aplique a ela, né?
E essa questão vai ser levantada na revista, mas o grande plot twist, a grande virada da revista vai ser no final, como uma parte dos alunos, que pelo menos não envolve a batedora, vai se separar da equipe, conversando ansiosamente ali sobre o encontro que eles têm, uma pessoa que eles vão ver, que eles estão atrasados já, porque teve ali o treinamento com os novos mutantes. E nós vamos ver esses jovens mutantes aí, que são alunos lá dos Novos Mutantes, que já apareceram inclusive em títulos anteriores dos X-Men, indo para se encontrar justamente com o Rei das Sombras, cuja origem a gente reviu na primeira parte da história aí. O que o Rei das Sombras está tramando com essas crianças, quais são os seus planos em Krakoa, corrompê-las, criar aí um levante, criar sua própria escola, nós não sabemos, vamos ter que ver nas próximas edições. Carrascos 16, Marauders 16, e aqui a gente vai ver a vingança de Lince Negra. A gente já explicou vingança sobre o que é lá na parte sem spoilers, né? Todo mundo sabe, se você está acompanhando a revista quinzenal, que ela foi morta por Sebastian Shaw. Sebastian Shaw também deixou Lockheed, o dragão dela, o dragão alienígena dela, para morrer, né, jogado dentro de águas internacionais, envolto ali em cipós, mas ele sobreviveu e ele também quer vingança. E aí nós vamos ver o Sebastian Shaw ser ali surpreendido por Emma e por Lince Negra e a vingança começar. Ele primeiro vai ser privado de seus poderes, depois espancado e a muito custo as duas explicam para ele que elas negociaram um acordo com o Lockheed que queria era matá-lo. Então, apenas um pedaço dele vai ser extraído para o Lockheed. Isso mesmo, o Lockheed vai arrancar o olho de Sebastian Shaw. Né? Sebastian Shaw já tentou fugir antes, já não deu certo. E por fim, elas vão falar, ó, você vai permanecer vivo, apesar de tudo que você fez. Se você morrer, você vai passar pelos protocolos de ressurreição, é claro. Mas a gente vai te dar aqui um tapa-olho aí, beleza? Nós vamos inverter as posições na Companhia de Comércio Clube do Inferno. Quem vai cuidar da parte legal agora somos nós, porque você não é mais de confiança. E você vai acatar tudo isso, vai manter a sua posição no conselho. E a gente vai te dar aqui uma bebidinha, se serve aí. Aí ele vai aceitar um uísque, né? Tá todo ferrado, levou uma surra, tá privado dos seus poderes, perdeu um olho. Vai aceitar ali com um alento, achando que eles estão entrando na parte civilizada da conversa. Quando aí ele vai descobrir que aquilo estava envenenado. Um veneno que, se ele sobreviver a esse veneno, a esse envenenamento, ele vai ficar extremamente debilitado. Se ele não sobreviver, vai morrer e vai entrar na fila dos protocolos de ressurreição. Mas aí, nesse caso, elas cuidariam para que ele não passasse tão rápido pelos protocolos. E seria a mesma coisa que elas fariam se ele resolvesse tirar a própria vida para ter a sua saúde restabelecida após passar pelos protocolos. Então, Sebastian Shaw vai terminar a edição vindo de cadeira de rodas para uma reunião do Conselho Silencioso, e ele mesmo votando contar sobre quais circunstâncias ele chegou àquela situação, o que com a ajuda ali dos carrascos que estão no Conselho, os membros dos carrascos que estão no Conselho, vai ser aprovado e não vai ser obrigado a dizer nada, explicar nada para o Conselho. Excalibur 16. A parte com spoilers sobre Excalibur 16 tem pouca coisa a contar para vocês, né? O Excalibur foi lá se reunir com o X-Factor, que é o responsável por investigar as condições da morte do mutante, para ter certeza que o mutante está morto mesmo, para não fazer ele passar pelos protocolos de ressurreição, depois encontrar ele vivo e ter dois mutantes vivos iguais ali, né? E ia tornar o protocolo de ressurreição uma mera clonagem. E nesse caso ele diz, inclusive, a equipe X-Factor diz que não tem ali indicativos suficientes de que Betsy Braddock está morta. Os pedaços dela foram recolhidos para o Pauluna Saturnine. A morte dela não foi praticamente um efeito visual, né? Ela se estilhaçou junto com a sua espada, uma coisa extremamente mística, que não quer dizer necessariamente que seja sua morte, que ela não possa voltar ali ou ter se recomposto em outro lugar. Então, o X-Factor não indica que ela passe pelos protocolos de ressurreição. Lembrando que se ela passasse, como ela morreu no Extramundo, existe uma grande porcentagem de chance de que se aplicasse a ela o mesmo que se aplicou aos outros mutantes, né? Ela surgisse como uma tábula rasa, que já foi o caso de Pedreira, e apesar de não ter aparecido ainda, eles já citaram o caso de Gorgon, que também morreu no torneio X de Espadas. Então, melhor seria que ela não passasse mesmo pelos protocolos de ressurreição e fosse encontrada. Então vai ter ali um empreendimento para buscá-la, com a ajuda de Mega, antigo membro do Excalibur. Eles vão até o Extramundo tentar, através das fadas, localizar Betsy Braddock. Falhando em obter essa informação com as fadas, elas vão ali tentar com a tropa dos Capitães Britânia. E em paralelo a isso, a gente vai ver o Monarca, Jamie Braddock, deixando ali o Capitão Ávalo sozinho com sua filha em Avalon, né, um dos protetorados do Extramundo, e indo a Krakoa cobrar um favor do Senhor Sinistro, ele que é um clone de sua irmã, que está desaparecida. Poucas pessoas sabem, porque é proibido clonagem, mas o Senhor Sinistro continua clonando pessoas sob o solo krakoano, oculto ali, escondido de todos. Bom, esse pedido do Monarca, a gente não sabe bem qual é o seu objetivo, se é só simular o retorno da irmã ou não, isso vai aparecer mais adiante, mas ele tem essa pequena interação apenas. As Capitães Britânias
da nova tropa dos Capitães Britânia. Não tem nenhuma informação para dar para o Excalibur, mas dizem que vão procurar em todas as realidades de sua origem se elas encontram Betsy Braddock do universo Marvel 66 perdida por lá. Né? E a gente vai ter na última página desse exemplar justamente a Betsy Braddock do universo 66 acordando em algum universo, sendo ali recebida por Anjo, Orion Washington, que já foi seu par amoroso. X-Force 15 e 16. Né? Então, voltando a X-Force 15 e 16, agora na parte com spoilers, posso contar a vocês, né? Lembrando, Colossus e Omega Vermelho já estavam detidos desde antes do torneio X de Espadas, o resultado ali, o que foi o resultado do interrogatório deles por Jean Grey, interrogatório telepático. Bom, Colosso foi absolvido sem sombra de dúvida. Isso porque, se nesse momento ele já atraiu os X-Men, ele não sabe disso, sofreu uma lavagem cerebral perfeita, mas Jean Grey vai dispensá-lo, vai ler somente e vai ver que ele não tem relação nenhuma com as ações de seu irmão. Já no caso do Ômega Vermelho, como eu disse, se você estava acompanhando a revista do Wolverine, você já sabe, ele está trabalhando como agente duplo aí para a Nação Vampira. Mas na verdade, mesmo nessa hora da investigação telepática, a gente vai descobrir algo que a gente não sabia, que ele está sofrendo efeito de mesmerismo dos vampiros, isso mesmo, ele está sendo hipnotizado pelos vampiros. Então ele não se lembra de sua interação com os vampiros, ele não... tudo que ele fez, toda a traição que ele fez, levar Wolverine, abduzir Wolverine, tudo isso, ele fez contra a sua vontade e essas memórias são apagadas. Aí, eles também descobriram uma coisa que a gente já sabia, só que agora a X-Force passa a saber também. Que ele recebeu, que ele iniciou sua negociação com a Nação Vampira, sem saber que ia ser hipnotizado para esquecer, ele iniciou suas negociações para receber o sintetizador C, o sintetizador de carbonádio, que ia permitir que ele vivesse com seus poderes mutantes, porque seus poderes mutantes, quando ele não usa contra outras pessoas, liberar seu fator de morte e fazer as pessoas ao seu redor definhar, eles acabam funcionando contra ele mesmo, né? Por isso ele ficou em sono criogênico desde que ele sofreu sabotagem da equipe X, a equipe de Wolverine, Maverick, Dente Sabre, John Spector, que invadiu lá o projeto do super soldado soviético, roubou o sintetizador C e o Wolverine mocosou ele, nem a equipe X sabia onde é que estava. Então ele teve que ficar em sono criogênico, foi ressuscitado pelos Fens com a ajuda de Matsuo Tsuraiba, já há alguns anos atrás na revista dos X-Men, e desde então ele tem que ficar matando, né? Ele é um psicopata, ele tem prazer em matar, mas é inconveniente para ele, fica difícil até dele se esconder das autoridades, tendo que matar frequentemente, então ele aceitou ali a barganha, só que foi hipnotizado e faz as coisas sem ter conhecimento delas. E aquele sintetizador C, para manter sua lealdade, para garantir que ele não vai abrir o bico, mesmo que o mesmerismo fale, tem um explosivo que, se ele desobedecer os vampiros, vai ser detonado. A gente vai ver o Fera aí ultrapassando todos os limites. Tudo bem que tem os protocolos de ressurreição hoje em dia, mas detonando ele mesmo, explosivo, matando o Ômega Vermelho e dando diretrizes específicas para o quinteto. Ele vai passar pelo protocolo de ressurreição para que eles possam ali substituir o sintetizador C por uma escuta. O sintetizador C com escuta desenvolvido pelo Ford para eles ouvirem o que os vampiros falam. Mas que ele não pode ter memória da sua morte. Ele tem que continuar mesmerizado, coisa que eles podiam desfazer ao devolver sua psique para o corpo. Tudo isso para quê? Para ele funcionar como agente triplo, né? Melhor, agente duplo mesmo, mas agora também para o lado de Krakoa, contra a sua vontade escondida. E bônus aí, essas duas edições vão trazer uma invasão de uma raça ali florônica, que a gente vai ver, parece ser um tumor krakoano expelido por Krakoa, mas que ganhou sua própria vida, ganhou vida individual lá no fundo do oceano e voltou, né? Começou inclusive a infectar humanos, começou a atacar, e X-Force vai até lá perseguir e extirpar esse tumor vivo, mas vai se encontrar com o Namor, vai tocar eles de lá e dizer, olha, eu resolvo, os mares são meus domínios, e apesar de a gente ser mutante e tudo, não quero nada a ver com Krakoa, vocês não voltem aqui mais sem autorização. Isso vai encerrar essa outra etapa da história. E X-Men 17 vai trazer aí pra gente reflexos da economia. A economia tá ruim, né? Sobra pouco pão para dividir para todo mundo, mas não estou falando do nosso país nem do nosso planeta, estou falando do Império Shi'ar. Isso mesmo, tem uma análise econômica muito legal do Jonathan Hickman sobre a situação recente do Império, sobre como mudanças ali no espaço mudaram a economia do Império, geraram vários problemas e por conta disso as províncias mais distantes do Império Shi'ar estão menos protegidas pelo Império. Quando eu falo protegidas, não protegidas militarmente, protegidas economicamente mesmo, chegando a faltar alimentos. E aí um grupo de dissidentes de um desses setores específicos foi lá e abduziu Cassandra Neranani, a filha de Charles Xavier. O gladiador, rapina, pediram ajuda para os X-Men. Os X-Men vieram, eles vão em socorro de Cassandra, vão libertá-la. Vai ter uma participação aí da esmagadora, esposa do Míssil.
A gente vai também ter a confirmação, viu, quem estava acompanhando Novos Mutantes e até a própria revista dos X-Men, o Roberto da Costa, o Mancha Solar brasileiro dos Novos Mutantes, ele decidiu ficar no espaço, estava apaixonado por Rapina, e Rapina vai se referir algumas poucas vezes ao longo da história a ele como uma espécie de namorado dela ali. Então a gente pode ver que o relacionamento dos dois até que deu certo, que pese que a Rapina cita ele com certo desdém. Mas bom, em determinado momento eles vão conseguir localizar Cassandra, vão derrotar o inimigo ali, mas vão precisar de ajuda contra as forças que esse inimigo, que esse dissidente reuniu. E para isso nós vamos ver a esmagadora habilmente chamando os outros esmagadores, todos aqueles que têm o mesmo título que ela, que estão esperando o momento dela morrer para poder um deles substituí-la na Guarda Imperial Shi'ar, que essa é a mecânica da Guarda Imperial Shi'ar. E ela vai chamar todos eles para socorrê-la ali, para ajudá-los, ela já colocou eles em alerta antes disso, e dizendo, ó, se vocês querem merecer seu lugar na guarda, tem que vir me socorrer agora, e eles vão vir, vai ser um reforço bem legal. Cassandra vai ser libertada, os dissidentes vão ser presos e Cassandra vai começar a mostrar como é hábil politicamente. Primeira coisa, o líder dos dissidentes vai se tornar embaixador do Império junto ao grupo rebelde, junto ao planeta, à colônia tão afetada ali pela economia, para ser também uma espécie de porta-voz e trazer até ela as necessidades daquele povo para que não hajam mais levantes. Então, muito interessante a abordagem de Cassandra. Rapina provavelmente executaria o dissidente em outra situação. E ela vai terminar a edição dizendo que está em dívida com Tempestade, que foi a pessoa que pessoalmente mesmo a salvou no meio do entreveiro ali, e que isso poderá ser cobrado em um momento futuro. E isso encerra o nosso resumo, a nossa parte com spoilers aí do resumo de X-Men número 28 da Panini e também o primeiro vídeo do canal Fator X em 2022. Espero que você tenha gostado, espero que você volte para os nossos próximos vídeos. Deixa nos comentários se você gostou desse formato, se a gente volta para o anterior e outras sugestões, outros pedidos. O canal Fator X volta em breve com o número 29 que já saiu também, a gente já adquiriu, vai resenhar, vai trazer aqui, ainda nesse formato aqui, mas vai pondo suas opiniões para a gente poder pôr tudo na balança e fazer o que mais agrada a você que é inscrito no nosso canal. E a gente volta também com o Inferno número 4, isso mesmo, Inferno número 4, última edição da fase de Jonathan Hickman nos Estados Unidos, que já saiu por lá e que graças à ajuda dos inscritos eu já tenho um exemplar traduzido aqui para poder fazer o vídeo para vocês. Então tudo isso vem nos próximos dias aqui no canal. Então não deixa de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, que eu tenho certeza você vai gostar de todo esse material. Então até lá e muito obrigado. Um grande abraço.